do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus e ser achado nele. Ser achado nele. Boa noite. Você pode se colocar de pé. Vamos entregar todo o nosso louvor, adoração àquele que é digno de receber, aquele que está do nosso lado nos momentos difíceis, mesmo que talvez você esteja passando por um momento frio, de tanta dificuldade, que está frio demais. Ele estará com você, Ele te aquece, te acolhe, te ajuda. Por isso, de todo o seu coração, dê a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a sua devoção, seja a Ele. Amém? Que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo
contrário. O teu amor permanecerá, a tua bondade permanecerá. O Senhor é contigo, Ele não te deixa, Ele jamais te deixará, não te abandonará. Confie nisso, creia nisso. Oh, Deus é contigo nessa caminhada. Aleluia, te exaltamos, Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Aleluia. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor pelo Teu sustento, agradecemos ao Senhor porque não são as circunstâncias que dizem como estaremos, mas é a Tua palavra firme que permanece para sempre, é o Teu amor por nós que permanece para sempre, que nos sustenta e que diz quem somos e que diz o que recebemos. Então, Pai, ajude-nos essa noite a não olharmos para o que vemos fisicamente, mas enxergarmos pela fé o Senhor firme, sempre presente e sustentando cada um de nós com o Seu grande amor, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Que bom que você está aqui essa noite. Ficamos felizes de receber você, receber sua casa, sua família que veio a esse lugar para adorar conosco. E eu queria que, por gentileza, antes de você se assentar, se pudesse manifestar um pouco dessa gratidão, dessa alegria de estarmos juntos aqui nesse lugar, cumprimentando quem está perto, à direita, à esquerda, à frente ou atrás, dizendo seja bem-vinda, seja bem-vindo em nome de Jesus. E depois você pode se assentar, por favor, é o que eu peço a você aí nesse momento. E você que assiste pela internet também, seja muito bem-vindo e que Deus possa ministrar o seu coração. Não vemos a hora de você vir presencialmente celebrar conosco aqui nesse lugar. Queridos, nós temos na nossa livraria alguns itens novos lá. Se você quiser passar ao final da nossa celebração, ontem chegaram algumas Bíblias. Talvez você esteja procurando Bíblias para comprar, Bíblias de boa tradução e a um preço acessível. Está lá na nossa livraria, tá bom? Então ontem chegaram Bíblias. Se você está procurando por isso, passe na livraria ao final da nossa celebração. Está lá à disposição para você fazer a sua aquisição também. E as mulheres da nossa comunidade têm um encontro marcado nessa quinta-feira, dia 28 às 20 horas. É o horário das meninas estarem aqui e os meninos ficarem em casa. São os papais, os maridos, os homens que vão cuidar das coisas para que a mulher venha sabiamente, tranquilamente e pacificamente nesse dia para receber algo do Senhor. Então, maridão, dá uma ajuda lá. Paizão, dá uma ajuda com as crianças, para que a sua esposa e também a mãe dos seus filhos possa vir a esse lugar e celebrar. E você, mulher que também não está casada, ou você, mulher solteira, ou mulher viúva, também é bem-vindo, porque é o dia do encontro da Rede Mulher. E para essas mulheres foi preparada uma noite especial, quinta-feira, às 20 horas, a Rede Mulher está esperando vocês aqui. Porque na sexta-feira é a Rede Tim, a Rede Imersão, que estará esperando os nossos jovens. Essas redes estarão aqui posicionadas para começar um evento que eu tenho certeza que vai marcar a nossa vida e que vai marcar a nossa igreja também. Eu tenho dito que nós temos vindo de uma crescente desde o Retiro das Mulheres, Retiro não, Despertar das Mulheres, que foi exatamente um mover, um impacto de Deus. Nós vimos experimentando um derramar de Deus especial em cada geração. E agora, nessa sexta-feira, é o dia dos jovens e adolescentes. Mas não somente para os jovens e adolescentes. Se você quer e tem agenda disponível para estar conosco, esse evento é aberto à igreja e para aqueles que se sentem jovens, porque será uma celebração conduzida pela Rede Tim Imersão da nossa igreja, tá bom? Sexta-feira é aqui na igreja, às 20 horas. Mas sábado não será aqui na igreja. Os jovens estão preparando um luau, um tempo ao espaço aberto, se o Senhor permitir, e será lá na Associação dos Funcionários do Moinho Globo, lá na FUNG, e vai ser às 20 horas. Mas você não pode chegar lá assim e dizer, eu vim para o evento. Precisa fazer sua inscrição por causa do limite de pessoas e também da organização do evento. Então, na sexta-feira é aberto aqui às 20 horas, no sábado você precisa fazer sua inscrição. Como isso? Pode fazer na sua secretaria hoje, deixando o seu nome já, ou na sexta-feira, que nós estaremos aqui no dia do evento, com um grupo de jovens para poder pegar os nomes e as inscrições de todos que vão estar conosco nesse luau, tá bom? Então, não dá para ir direto lá, precisa dar o seu nome antes, porque terá uma lista de recepção e de nomes que estarão autorizados a entrar, em virtude de não ser a nossa igreja. A gente está tomando todos os cuidados para que seja muito bom, seja muito agradável e muito seguro lá também na AFUNG, tá bom? E no domingo nós temos aqui o encerramento, aí é na celebração normal, às 19h30. Pastor, tem culto de manhã? Tem sim, mas é a celebração da igreja às 10 da manhã.
à noite, que é o Despertar Jovens. Aí nós temos pregador de fora, temos um louvor diferente, temos uma dinâmica diferente da celebração para esse domingo às 19h30. Então você gravou aí? Sexta-feira aqui na igreja, e tem cantina depois ainda, tá bom? Venha preparado para comer um lanche conosco aqui, estará funcionando na cantina. Sexta-feira na igreja, sábado na FUNG tem que fazer inscrição, domingo à noite, 19h30 para a igreja, e eu tenho certeza que vai ser algo especial para as nossas vidas e para a nossa igreja também, tá bom? Marca aí. E você que é pai de adolescente, mãe, você que é jovem, não perca essa oportunidade, traga o seu filho aqui, traga a sua filha para participar conosco desse evento. E nós vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas, mas antes eu queria convidar o Tanner e a Isabela que venham aqui à frente. Eu quero apresentar para vocês uma notícia que nós trouxemos ao domingo na igreja e que talvez possa te pegar de surpresa, mas não é para nós, porque nós já estamos trabalhando isso há um bom tempo aqui, desde o mês de junho, quando o Tanner e a Isa nos convidaram a uma conversa e entendemos que Deus havia os chamado para um novo desafio. Então aqui estão o Tanner e a Isa, eles são responsáveis pela rede jovem da igreja, estão trabalhando no ministério já conosco há um tempo, faz 6 anos que eu os conheço, e há 3 anos o Tanner vem trabalhando em tempo integral aqui conosco, ajudando na área de adolescentes e de jovens. Mas o Senhor o chamou, e também a sua esposa agora, para um desafio lá na IPI de Maringá, na segunda igreja presbiteriana independente de Maringá, para trabalhar com os jovens lá. Então, como nós temos muitas pessoas que só vêm à nossa celebração na terça, eu disse, Tanner, vem na terça-feira também, para a gente poder apresentar à igreja essa mudança que nós estamos tendo, e para que a gente tenha a oportunidade também de abençoar a ida de vocês. Tanner é um menino de muita oração, muito leal, muito dedicado. Eu tenho certeza que nós vamos ouvir muitas notícias boas desse casal, porque o Senhor estará usando eles poderosamente. É assim que a gente se sente aqui, como os pais que estão enviando os filhos para crescerem ainda mais. Então o nosso desejo é que vocês frutifiquem, ampliem as tendas, aumente a influência do ministério de vocês, e que onde vocês pisarem o Senhor seja com vocês, porque tem a bênção dessa igreja, com certeza. Amém, irmãos? Tem a bênção dessa igreja para vocês caminharem e serem frutíferos em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos? Eu queria pedir que você estendesse a sua mão para cá, porque a partir de domingo o Tanner estará agora já atuando na segunda IPI de Maringá, e desde junho nós temos conversado, já tenho trabalhado com alguns nomes aqui dentro da igreja, e quem estará assumindo os jovens e os adolescentes aqui da igreja é o Diego nos jovens, o Vinícius nos adolescentes, e com certeza o Senhor vai suprindo a nossa necessidade de gente de Deus para conduzir essas gerações ao altar. Amém? Senhor, muito obrigado pela vida do Tanner, da Isa. Obrigado, Pai, pela rede Teens que eles deixaram, ó Deus, discipularam, abençoaram vidas. Obrigado também pela rede jovem, que eles também se entregaram, participaram, levantaram nomes para servir ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esse novo caminho que o Senhor está abrindo a eles, que sabemos, ó Pai, que é a voz do Senhor. Temos a certeza que por ser um homem de oração, uma mulher de oração, eles não escutaram a voz errada, escutaram a voz do Senhor, os chamando e os desafiando para um novo caminho, e que lá seja frutífero, próspero, abundantemente mais do que o que eles viveram aqui, Pai. Nós como igreja os abençoamos e damos, ó Deus, essa palavra de bênção e profética, de que, ó Deus, mais filhos da fé virão naquele lugar que vieram aqui, em nome do Senhor Jesus, Pai. Assim nós oramos e assim abençoamos como igreja este casal, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Uma salva de palmas, Jesus. Deus abençoe. Abençoe, Isa. Amém. Deus abençoe, gente. Obrigado, viu? E nós vamos continuar servindo ao Senhor aqui nesse momento, até agora através com os nossos dízimos e ofertas. E a partir do dia 1º de janeiro, quem estará conosco é o pastor Rodrigo. Ele já pregou uma terça-feira aqui conosco, foi convidado para ser pastor na nossa equipe pastoral, e a partir de 1º de janeiro ele assume aqui conosco. O conselho da igreja entendeu que o Tannerino precisava de uma outra pessoa também para nos auxiliar, e o pastor Rodrigo, a Gisele e seus 2 filhos estarão conosco aqui a partir do dia 1º de janeiro. Vamos receber eles também com muita alegria assim que estiverem aqui conosco. Isso é feito, isso é possível graças às suas mãos, graças à sua oferta, graças à sua generosidade. Então, enquanto cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente e devolver seu dízimo e a sua oferta. Para que entre o rei.
Deus poderoso, maravilhoso. Não há nada que seja capaz de vencê-lo. Creia nisso. Ele é o seu provedor. Ele te guarda, Ele te ampara. Não se esqueça disso nem um dia da sua vida. Oh Pai, Tu és exaltado. Talvez você não esteja conseguindo ver, mas se você crer, se você crer, o seu Deus é poderoso para fazer. Ele é poderoso, Ele é poderoso. A sua resposta vem do alto. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá
vamos cantar. Nós vamos cantar mais uma vez ainda esse refrão. Eu quero convidar você a ficar em pé, porque eu quero convidar a equipe de intercessão a vir aqui à frente, enquanto nós vamos ministrar aqueles que estão na quinta e na quarta semana de campanha. A equipe de intercessão vai se posicionar aqui, vai estender as mãos e nós vamos orar com você, nós vamos abençoar a sua vida. E eu quero pedir então àqueles que estão na quinta e na quarta semana de campanha, vem aqui à frente que nós queremos orar com você. No final da celebração nós oraremos para as demais campanhas, mas você que hoje sabe, eu estou na quinta, eu comecei há 5 semanas atrás a minha busca por esse objetivo. Espalhe aqui na frente por gentileza, nós vamos orar para as pessoas poderem vir. Isso, pode vir aqui, pedir para o Ministério de Intercessão estender as mãos enquanto nós cantamos esse refrão. Isso, vem mais para frente, fazendo favor, mais aqui para o meio. Tem mais gente vindo lá no corredor. Eu quero que vocês fiquem aqui porque eu quero ministrar sobre a vida de vocês essa canção. Deus proverá sobre a vida de vocês, estão aqui à frente, amém? Vocês acreditam nisso, de que Deus proverá, de que mesmo que pareça faltar, mesmo que pareça que não tenha recursos, mesmo que pareça que não tenha solução, mesmo que pareça que as portas estão fechadas, Deus proverá o que é melhor para você. Deus proverá e abrirá a porta sobre a sua vida naquilo que você tem a maior necessidade. E essa noite é a noite do Senhor fazer transbordar da provisão, da presença, e você sair daqui com essa convicção no seu coração. Enquanto a equipe de louvor ministra esse refrão, a equipe de intercessão estende a sua mão, levante a sua voz, e nós vamos abençoar essas pessoas aqui em nome de Jesus. Pai, nós os abençoamos nesse momento. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Oramos isso, Senhor, nessa noite, que a Tua presença está sobre nós, que a Tua presença está sobre nós, Senhor. Nós abençoamos cada uma dessas vidas que estão aqui, consagrando seus pedidos, consagrando suas necessidades, colocando diante do Senhor os seus corações e carências. Nós clamamos, ó Pai, que da Tua parte venha a provisão. Ó Deus, aonde a mão humana não pode agir, aonde o poder humano não pode interferir, aonde as forças já se esgotaram, aonde as circunstâncias já se estabeleceram, vem com a Tua provisão. Venha, Senhor, trazer um testemunho no nosso meio. Venha, Senhor, trazer um milagre, para que pessoas possam contar, declarar, dizer e falar: o Senhor transbordou a minha botija do azeite, o Senhor fez superabundar a farinha na minha panela, porque o Senhor é o Deus da provisão, que faz do pouco o suficiente, do suficiente o muito, e do muito o abundante sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Aleluia, aleluia. Deus proverá, amém? Pode voltar para o seu lugar em nome de Jesus. Deus proverá. E eu quero também ministrar sobre a sua vida. Está no seu lugar, Deus proverá também, em nome de Jesus. Obrigado, equipe de louvor, por essa ministração. E obrigado por falar ao nosso coração sobre essa palavra tão poderosa, Deus que provê sobre nós. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre esse tema, como árvore junto às águas. Como árvore junto às águas. Você já parou para pensar, e algumas pessoas geralmente perguntam sobre isso e falam sobre isso: por que a minha vida não vai para frente? Por que parece que as coisas para mim sempre são mais difíceis? Porque parece que as coisas todo ao meu redor são floridas, são viçosas, são verdes, mas quando eu olho mais perto de mim, as coisas começam a secar. Parece que tudo que as outras pessoas tentam fazer, para elas dá certo, mas quando eu vou fazer comigo, tem sempre que dar errado. Você já teve essa pergunta no seu coração de dizer: o porquê eu, porquê comigo, e por que as coisas não acontecem comigo? A pergunta não é por que as coisas não acontecem comigo, mas se de fato eu estou posicionado no lugar onde as coisas acontecem. Porque muitos de nós temos uma experiência religiosa, um pouco tanto quanto mística,
um tanto quanto de pagelança, de que como se a gente tivesse passos e tivéssemos fatos para realizar na nossa vida, e a partir disso a bênção imediatamente iria nos acompanhar. Essa cultura de pagelança é mais ou menos o seguinte: se eu for na igreja todos os dias, se eu parar de beber, se eu compartilhar essa oração 7 vezes com 7 contatos do WhatsApp, como se fosse através de recursos que nós fizéssemos, ou se fosse através de estratégias que nós pudéssemos florir na vida, pudéssemos encontrar coisas boas na vida. Então nós temos essa cultura de dizer assim: eu estou fazendo tudo certo, e as coisas não estão acontecendo na minha vida. A questão não é fazer certo ou fazer errado, a questão é onde eu estou posicionado, aonde eu coloco os meus pés, aonde eu estou firmado, o ambiente que eu decido estar. E Jeremias capítulo de número 17, o versículo de número 5, traz bem claro essa ideia para nós, e é o que eu queria ler com você aqui, a palavra toda, e depois fazer algumas aplicações. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, aonde não vive ninguém. Veja só a primeira característica de uma pessoa que não prospera. Veja a primeira característica de uma pessoa que onde ela coloca as mãos, a coisa não avança. Onde ela coloca os seus pés, parece que o terreno muda de figura. O negócio fica desértico, fica árido, fica difícil. Tudo que ela tenta empreender na sua vida, seja na questão financeira, seja na questão relacional, seja na questão emocional, seja em qualquer área da sua vida, tudo que ela tenta ou intenta na sua vida, parece que o ambiente muda, o solo muda, parece que a terra fica estéril. Por que será que isso acontece, hein? Vamos olhar o outro lado, porque daí o versículo de número 9 vai dizer, 7 até o 9 diz assim: mas bendito é o homem cuja força está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Veja só a terra de contrastes. Veja só a diferença de ambientes, a diferença de resultados. De um lado nós temos um ambiente maldito, um ambiente árido, um ambiente estéril, um ambiente dificultoso, um lugar onde nada produz e onde não há vida. De outro lado nós temos um ambiente feliz, porque a palavra bendito significa muito feliz. Nós temos a palavra felicidade, nós temos a palavra frutificação, nós temos a palavra provisão, nós temos a palavra vida. Veja só o contraste que a Bíblia apresenta. E é interessante quando a gente fala de contraste, quando a gente fala de antíteses. Antíteses são ideias contrárias. A antítese tem a ideia de reforçar uma ideia que foi apresentada anteriormente. Por exemplo, eu estive triste, mas agora eu estou feliz. Então eu estou usando antíteses, triste e feliz. Mas eu comecei com o triste para reforçar de que eu estou feliz. Veja só se isso não muda quando eu falo: eu já estive feliz, mas agora eu estou triste. Você percebeu a mudança? Ou seja, de um lado, eu uso as mesmas palavras, eu só inverto a ordem delas e traz para você o real estado da minha alma. Vamos lá de novo? A antítese primeira, ela simplesmente apresenta o contraste do que eu quero apontar para a segunda. Se eu quero falar que eu estou muito feliz agora, eu digo: irmãos, eu já estive triste na minha vida, mas agora eu estou feliz. Eu apenas usei ela como ponte, como apoio, para declarar uma mensagem muito mais poderosa do que eu iniciei. Vamos inverter? Irmãos, eu já estive feliz, mas agora eu estou triste. Eu só usei como ponte, como apoio, para reforçar a segunda ideia. É o que esse texto quer fazer. O que o texto quer fazer não é dizer que você é maldito. Esse texto não quer te colocar contra a parede dizendo: você não faz nada na sua vida que presta. Esse texto não quer confrontar as suas
as suas crenças e dizer o seguinte: você é um aborto da humanidade, você não deveria ter nascido, você é um maldito, uma maldição nessa terra. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está preparando o caminho para dizer o que vem de bom aí. Está preparando o caminho para dizer o que de fato vale a pena e o de que fato é importante. E dê uma olhada só no que ele prepara. Maldito é o homem, mas bendito é o homem. Percebeu? Numa terra seca e estéril, numa terra, estranho, né? Seca e estéril também. Porque nós não estamos falando da mudança do ambiente. Nós estamos falando da mudança de posição. Porque nos dois lugares tem sequidão, nos dois lugares tem calor, nos dois lugares tem privações, nos dois lugares tem dificuldade. Você não percebeu isso no texto? Embora ele apresente a antítese dizendo que existem aqueles que são malditos por não confiarem no Senhor, mas a palavra está recaindo sobre a ideia de que nós devemos buscar a bem-aventurança de estarmos no Senhor. Ele usa o mesmo ambiente para os dois lados. Então o fato não é de você ter nascido numa família pobre, e o fato também não é de você ter nascido numa família rica. Não é se você nasceu em Sertanópolis, ou se você nasceu numa grande cidade. Não é se você tem um QI, um quociente de inteligência mais elevado, ou se você tem limitações no seu curso de aprendizagem. Não é se você teve ótimas oportunidades na sua infância, ou se você teve muitas privações. O que nós estamos falando aqui nesse texto não é o que o ambiente oferece, é onde eu estou posicionado. Percebeu isso ou não? Vou voltar ao texto para mostrar para você onde é que estão posicionados os homens que são malditos na sua vida. E que tudo que eles fazem não prospera, não acontece, não vai para frente. O texto diz que eles estão ali como arbusto no deserto. E eles não veem quando as coisas boas acontecem, nos lugares áridos. Vamos para o texto seguinte, dos benditos, os bem-aventurados. Onde eles estão? Não temerá quando chegar o calor. Sua folha não cairá, não ficará ansiosa no ano da seca. É o mesmo ambiente, queridos. De aridez, de privação, de pouca água, de poucos recursos. É o mesmo lugar, com duas respostas completamente diferentes, em virtude de onde está posicionado. Porque no primeiro quadro, de deserto, de dificuldade, de calor, de aridez, aquela árvorezinha, que é chamado de arbusto, que não tem nenhuma beleza, que na verdade é uma coisa tentando sobreviver às mínguas. O que é um arbusto? É uma árvore que não deu certo. O arbusto é uma árvore que não conseguiu crescer. Ela não tem nutrientes o suficiente, ela não consegue capturar o suficiente, ela não consegue se desenvolver. O que ela se torna? Um arbusto. Esse é o primeiro quadro. E muitas vezes é o que é a sua vida. Deus te fez para ser uma árvore frondosa, frutífera, e talvez você esteja se acomodando e até mesmo confortada com a situação de ser um pequeno arbusto. Talvez a sua vida é uma grande miséria. Você acha que o casamento seu é ótimo, mas na verdade é uma miséria, é um arbustinho desse tamanho que não cresceu. Às vezes você acha que a sua vida é um grande sucesso, quando na verdade tudo que você tem é só riqueza. É só isso, e nada mais. É um arbusto que não cresceu, não teve fonte o suficiente, não teve nutrição suficiente, não teve força para se desenvolver. É um arbusto na terra árida. Às vezes você acha que você está abafando no meio dos jovens e adolescentes, dizendo: agora minha vida, agora eu me libertei, agora eu posso seguir meu curso, agora... É um arbustinho que não vai crescer. Como pastor, eu posso dizer para vocês que eu estou acostumado com muitos aconselhamentos, onde pessoas chegam reclamando da sua vida, quando na verdade elas são só arbustos que não cresceram, porque se posicionaram no lugar errado. E sabe quem eles culpam? Eles culpam a terra. É porque é o meu pai, pastor. É porque é a minha mãe. É porque é uma cidade que eu moro. É porque minhas amizades. É porque aquele irmão da igreja. É porque as situações, é porque há oportunidades. As pessoas arbustos, elas sempre dizem: eu não sou o que eu deveria ser, porque eu estou na terra errada. Porque a minha terra não é próspera. Você não entrou aqui perguntando essa noite, ou talvez essa semana, por que na minha vida dá tudo errado? A minha pergunta é: seria você um arbusto que não cresceu? Seria você um arbusto que está à míngua, na mediocridade, porque não consegue estar posicionado no lugar errado? Porque o problema não é a terra onde você está plantado.
O problema não é o clima que você vive. O problema não são as circunstâncias que envolvem a sua vida. É onde você está posicionado, é onde você procura o seu recurso. Porque o texto diz que no primeiro momento, o maldito é quem confia nos homens. Então você está numa terra árida, como todas as pessoas estão. Você está tentando crescer, como todas as pessoas estão. Só que você não está dando certo, nem como todas as outras pessoas, porque alguns estão dando certo. Por quê? Primeiro, porque pode ser que você esteja confiando demais no homem. E a confiança no homem não tem nada a ver com relacionamento, querido. Se eu não puder confiar na minha esposa, eu vou poder confiar em quem? Se eu não puder confiar num amigo que se aproxima de mim, eu vou poder confiar em quem? Se eu não puder ter uma relação de confiança com os empregados, com os funcionários ou com os patrões, o que vai ser da minha vida? Não é essa relação de confiança relacional, é uma relação de confiança em poder. Maldita é aquela pessoa que coloca a sua confiança naquele que não pode salvar. Maldita é aquela pessoa que coloca a sua confiança no seu dinheiro, no seu recurso, naquela pessoa, no seu poder, na sua autoridade, no seu currículo, na sua competência, na sua capacidade, na sua habilidade, na sua soberba, no seu orgulho. Maldito é aquela pessoa que diz: não, eu consigo resolver, porque na verdade eu sou e eu me basto. Não precisa de muita coisa para ser arbusto não, queridos. É só a gente ser um pouquinho soberbo e não buscar a Deus. Não precisa ser muito difícil para se tornar um arbustinho mirrado não, queridos. É só a gente trabalhar com orgulho e vaidade na nossa alma e não dobrar os nossos joelhos diante do nosso Criador. É só a gente começar dizendo: agora aquela pessoa entrou na minha vida, agora minha vida vai ser diferente. Agora eu consegui esse emprego, agora minha vida vai mudar. Agora nasceu meu filho, agora sim meus problemas acabaram. Agora eu comprei a minha casa, agora eu estou feliz e o resto da minha vida vai ser só prazer e alegria. É só colocar o seu foco em coisas que não trazem nutrição e o arbusto começa a aparecer. Árvores frondosas que deveriam estar frutificando são pequenos arbustos com galhos secos. E é triste a gente ver isso. É triste a gente olhar uma pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus, uma pessoa que foi criada para ter dignidade, e de repente ela é um arbusto de rede social. É um arbustinho de rede social. Tudo que ela tem para mostrar são partes do seu corpo. Tudo que ele tem para mostrar são partes do seu corpo. Tudo que eles têm para mostrar são futilidades das suas conquistas. Tudo que tem para mostrar são algumas coisas superficiais da sua vida miserável. Arbustinho. E não tem lugar mais profícuo, mais produtivo de arbusto do que senão a nossa vida cheia de filtro. Porque a gente não consegue fazer uma foto simples. A gente precisa meter nela um monte de filtro para ver se a gente aparece um pouquinho melhor. Porque ninguém quer ser um arbusto mirrado. Ninguém quer considerar e quer confessar de que aquela postagem é um arbusto, é uma mentira, é um embuste, é uma falsidade, é um engano. Não, eu preciso melhorar para ver se eu pareço uma árvore. Só parece. Ô arbustinho mirradinho, porque é só olhar a vida. É só olhar o relacionamento conjugal, é só olhar como os filhos se reúnem ao redor da mesa, é só olhar a estrutura financeira e emocional, é só olhar como vão as coisas na sua vida privada e particular, é só olhar a dependência química, a necessidade de álcool para tentar afastar os fantasmas da sua cabeça, a dependência de entorpecente para tentar se afastar dos problemas, a necessidade de estar rodeado de amigos o tempo todo, para de alguma maneira não ter aquele silêncio constrangedor que diz: você é nada, você não conseguiu nada. Mas não era para você ser assim, pelo amor de Deus. Não era para você estar assim. Esse texto é só uma ponte para dizer quem você deveria ser. Não era para você ser maldita. Não era para você ser maldito. Não era para você ser um arbusto. Não era para você ser uma planta mirrada. Era para você florescer. E o que aconteceu que você não floresceu? Essa é a pergunta. O que aconteceu que você não floresceu? Ai, pastor, ele me deixou. Será que esse é o resultado para você estar mirrada, atrofiada e com galho seco? Ah, pastor, ele me despediu sem justa causa. Ou melhor, inventou uma justa causa. Pior ainda. Mas será que essa é a causa para você estar definhando, morrendo de raiva do seu patrão? Ah, mas ela me traiu. Será que essa é a causa para você estar definhando com aquele rancor rançoso na sua alma que amarga toda a sua vida?
Mas eu tive uma infância difícil. Mas será que a sua infância deve ser realmente o lugar onde você posiciona as suas esperanças para você falar, devido à minha infância, eu sou uma árvore mirrada, um arbusto que não cresceu? Veja bem, olhe para a sua vida, olhe para como você chegou aqui essa noite. Você é um arbusto mirrado ou você é uma árvore frondosa? Não, eu quero melhorar ainda a pergunta. Você consegue perceber que você é uma árvore frondosa ou deveria ser? Eu estava orando, eu dizia assim, Senhor, o que o Senhor tem para falar na igreja hoje? Porque eu falava assim, meu Deus do céu, que dia difícil. Eu cheguei aqui e falei, Senhor, o que o Senhor vai falar com a igreja? E Deus me levava a esse texto, eu falava, Senhor, eu não vejo nada aqui. Eu estava sentado aqui enquanto tocava o primeiro louvor, eu falava, Senhor, eu não vejo nada aqui. Eu falei, Senhor, eu vou colocar o texto lá, e Senhor, eu não vejo nada ainda, mas agora Deus mostra para mim. Para dizer para você que você não deve ser esse arbusto mirrado que fica na dependência de um clima que melhore para ver se você der algum fruto. Uma arvorezinha que é nada e não é de ninguém, para que depende de circunstâncias melhores, para ver se alguma coisa de bom acontece na sua vida. O texto diz que esse arbusto no deserto não vê quando o bem chega. Ele é tão mirrado, tão seco, tão pequenino, tão frágil, que quando alguma coisa boa acontece, ela não consegue nem perceber. Olha aí, está lá no texto, não sou eu que estou falando. E o Senhor então me traz aqui essa noite, com esse texto, para dizer para você o seguinte: você consegue perceber que você deveria ser uma árvore frondosa? Não era para você estar deitando num monte de cama, era para você ser frutífera. E o que te fez te tornar essa pessoa arbusto? Não era para você estar aí, disputando, em litígio, com muitas pessoas, tentando criar vantagem, tirar vantagem de coisas que você não tem direito. Você é uma árvore frondosa, você tem competência. Deus te plantou para frutificar, para abençoar pessoas, não para tirar dos outros, não para roubar de outros. Você percebe que você poderia ter um casamento frondoso, viçoso, se houvesse fidelidade da sua parte. Você coloca a culpa na esposa ou no marido, mas a grande verdade é a sua infidelidade digital, física, pessoal. E aí você diz, o meu casamento é destruído, meu casamento é uma mentira. Não, você é uma farsa, porque você deveria estar frutificando e não ser um arbusto mirrado. Já era para você ser um arbusto, ou melhor, uma árvore frondosa. E olha só, o que você se submete a fazer pelos outros. Olha como você negocia seus valores. Olha como para você família não vale nada. Olha como as coisas importantes estão sendo tão negociadas. Olha isso, querida. Deus está te advertindo aqui essa noite, dizendo, não é esse o seu lugar. Ele não está te confrontando, no sentido de dizer, você é uma miséria, você é um nada, você é uma árvore atrofiada. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que você se tornou isso, porque você não é isso. Você não é uma árvore infrutífera. Você não é uma pessoa que nasceu para dar errado na vida. Você não é uma pessoa que nasceu para dar murro em ponta de faca, como você disse essa semana. Você não é uma pessoa que nasceu debaixo de uma maldição onde nada acontece na sua vida. Essa não é a sua história. Essa é a história que Satanás contou para você, seu cônjuge disse para você, seus amigos te falaram, e você está aqui para receber uma palavra diferente. Você não é arbusto de deserto. Não é o seu lugar. Não é o seu estereótipo. Não é o seu jeito. Eu tenho visto pessoas aqui nessa comunidade que têm tido a oportunidade de perceber o que Deus as criou para ser. E eu vejo pessoas que eram arbustos começando a frutificar, e eu vejo, meu Deus. Camarada, esses dias mesmo eu estava tomando dinheiro emprestado para conseguir comprar uma roupa, para conseguir abastecer o carro. Mudou a sua vida, transformou, hoje já está emprestando para algumas pessoas, dizendo, olha, eu quero ajudar meu amigo que está numa situação pior, porque eu fui ajudado uma vez, em pouco tempo. Foi tirado da mendicância para a generosidade. Meu Deus, isso é saber, eu fui criado para ser árvore frondosa, eu só estou posicionado no lugar errado, eu só estou firmado no lugar errado, eu estou confiando demais na minha força, eu estou confiando demais nesse mundo, eu estou achando que esse mundo vai resolver os meus problemas, quando na verdade eu só estou tentando sobreviver. O que é um arbusto? É alguém que tenta sobreviver no lugar que não tem nada para ele ou para ela, num mundo que não tem nada para ele ou para ela. Não é o seu caso, não é o seu quadro. Com muito respeito eu digo isso. Eu não estou ironizando. Eu não estou tratando com desdém. Meu propósito aqui não é envergonhar você com essa palavra. Meu propósito é advertir. Você é a árvore. Quem fez de você um arbusto? Veja só, você nem parece mais uma árvore atrás de tanta garrafa de cerveja aos finais de semana.
Sua filha, seu filho, seus sobrinhos fogem de você quando você já está na terceira garrafa, porque sabe que fica alterado. Sua esposa já tem calafrio só de saber que aquela festa com os amigos vai acontecer de novo. Olha só o arbusto que você virou. E era para ser frondoso, onde pessoas vêm para chegar e pegar frutos, tomar frutos de um homem decente, honesto, íntegro, amado, sábio, generoso, sóbrio. Quem fez de você esse arbusto? Foi seu pai? Que fez você experimentar cachaça pela primeira vez quando você tinha 7 anos? Foi seu avô que te levou para o bar quando você tinha ainda 11 anos? Quem fez de você essa pessoa empobrecida? Não é pobre financeiramente, é empobrecida de corpo, de alma e de espírito, onde tudo parece ser miserável, arbustoso, inventei essa palavra agora, e fraco. Agora está a resposta talvez aqui essa noite. Quando você veio perguntando, por que na minha vida não dá nada certo? Porque você se tornou arbusto. Mas pastor, eu não sou arbusto. Não, você nunca foi. Você se tornou, ou pode se tornar, dependendo de como você se posiciona, porque o texto só faz a ponte. Maldito é aquele que quer ser arbustinho, porque eu criei seres humanos para serem prósperos, que colocam a sua confiança em mim, que se posicionam em mim. Irmãos, eu não sei quem cortou as suas raízes, eu não sei quem é o responsável pelo seu território ficar árido, eu não sei quem mudou o clima da sua casa, eu não sei como o calor aqueceu demais ao ponto de desidratar a sua alma, ao ponto de desidratar as suas emoções, eu não sei quem é o responsável por isso, eu sei que em todos os ambientes nós podemos também frutificar. Olha esse texto, calor, aridez, sequidão, é a mesma coisa do primeiro cenário, só que esses são frutíferos. Meu Deus do céu, a pessoa nasceu numa família sem muitas oportunidades, e é um arbusto. Aquela pessoa nasceu numa família sem muitas oportunidades, ela é uma árvore frondosa. O que aconteceu com elas? Se posicionaram em lugares diferentes. Se posicionaram em lugares diferentes. Uma posicionou no deserto e disse, é do deserto que eu vou tirar a minha força. O outro se posicionou no deserto e disse, eu preciso de alguém maior do que eu para me sustentar nesse lugar. E aí prosperou. Uma pessoa teve uma traição lastimável no casamento. A outra teve uma traição lastimável no casamento. Uma se tornou um arbusto mirrado, seco e sem vida. O outro se transformou numa árvore frondosa, com um casamento ainda mais frutífero do que antes. O que aconteceu aqui? Os dois tiveram a mesma experiência, os dois passaram pelo mesmo deserto, os dois viveram o mesmo clima e a mudança climática das suas vidas, mas um mirrou, o outro frutificou. De quem é a culpa? A mesma pessoa que teve privações financeiras na infância ou na adolescência ou até na sua vida adulta, também a outra pessoa teve mesmas privações, só que uma mirrou, uma culpa todo mundo, uma diz, outra diz, eu posso extorquir, tirar, roubar dos outros, eu posso levar dos outros, porque eu não tive as mesmas oportunidades, e o outro está dando emprestado, está abençoando, está sendo generoso. O que aconteceu, queridos? Um teve dificuldade de crescer na vida e continua mirrado, o outro teve dificuldade de crescer na vida está frutificando. Um cresceu dentro da igreja e teve decepções na igreja onde ele participava e está mirrado por causa disso. O outro cresceu na igreja, teve decepções na igreja que participava e está frutificando. Qual é a diferença, irmãos? É o mesmo ambiente, com dois tipos de pessoas diferentes. Uma se posiciona para frutificar em Deus, a outra se posiciona nos homens para continuar mirrando a sua alma. Deus te chamou para esse estágio. Eu não sei quem cortou as raízes, eu não sei quem derrubou o seu tronco, eu não sei quem arrancou suas folhagens, e nem quero saber. Eu só quero pedir para você que você não culpe as circunstâncias. Não diga que o seu solo é que é ruim. Não diga que você que é o desprestigiado. Não diga que o mundo conspira contra você. Não diga que você é o maldito. Não diga que você que não tem chance. Não diga que você é a ovelha negra da família. Não diga que você que não tem condições. Não diga mais isso, porque todos fomos criados à imagem e semelhança do Criador para frutificar. É a hora de você fazer a sua parte e saber aonde você vai se posicionar, e não ser uma árvore cortada sem água, mas uma árvore talvez judiada pelo clima, judiada pelas circunstâncias, mas que estende as suas raízes para a presença de Deus. Eu quero dizer para você que essa noite, que veio na IPI de Sertanópolis, talvez pela primeira vez ou na Terça da Esperança, para fazer uma campanha de oração, eu quero profetizar na sua vida que as coisas não vão melhorar ao seu redor. Você pode pegar se você quiser, mas eu quero profetizar essa noite na sua vida que você vai melhorar as coisas ao seu redor. Você.
Não fique culpando os outros, não fique dizendo que o seu mundo é que é difícil. Diga, eu quero Deus. Eu quero Deus, e eu não vou ser esse arbusto mirrado, não. Eu não vou ser essa flor murcha pisoteada. Eu não vou dizer que esse deserto está me impedindo de prosperar. Em Deus eu sou mais que vencedor. Em Deus eu posso saltar muralhas. Em Deus eu posso desbaratar exércitos. Em Deus eu posso atravessar desertos. Em Deus eu posso viver o melhor. Em Deus, coloque as suas fontes em Deus. Não nessa igreja, não nessa oração intercessória, nem em alguma mandinga que possa aparecer nesse mundo. Em Deus, Deus é a sua força, Deus é o seu refúgio, Deus é a sua confiança. Caso contrário, a vida continua mirrando, a vida continua minguando e atrofiando. Vamos, irmãos, vamos lá. Deus te chamou para ser uma árvore frondosa, e é a hora de você dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu sei que as coisas não vão mudar ao meu redor. Meu marido continuará do mesmo jeito, minha esposa, minha filha, meu pai, meu trabalho, minha cidade, meus recursos financeiros, o extrato bancário estará igualzinho amanhã. Aqui não tem campanha do lencinho que você passa no cartão e aparece dinheiro na sua conta. Sua conta estará igualzinha como você deixou hoje amanhã. Talvez até pior se cair um cheque lá ou alguma coisa que você não se programou. Mas você pode mudar. Você pode dizer, Senhor, eu quero me posicionar no Senhor agora e quero frutificar, mesmo que as circunstâncias não me favoreçam. Porque quem faz, quem restitui, quem levanta, quem traz cheiro de águas, quem traz brotos, quem traz ramos, é a presença do nosso Deus. Vamos ficar em pé, queridos. Eu quero chamar a equipe de louvor para a gente orar juntos. Porque enquanto eles vão cantar, eles estarão orando. Eu quero convidar a equipe de intercessão a se posicionar aqui à frente, que nós vamos orar agora com vocês. Nós vamos abençoar a sua vida, sua família, sua história, sua trajetória. E eu quero que você aí no seu lugar seja ministrado por essa canção. Se levante, porque você não foi chamado para ser um arbusto, mas para ser uma árvore frutífera. E não aceite menos do que isso essa noite que Deus tem para você. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Venha sobre nós, Jesus. Árvore cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir. Deixe Deus restituir a sua vida. Deixe Ele fazer a obra. Sim, há esperança para você essa noite. Vai chegar em nome de Jesus. Receba essa palavra. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que Isso
vai acontecer na sua vida. Você vai contar que você já foi um arbusto pequeno, mas com a presença de Deus, Ele vai restaurar você. Ele vai restaurar. Mas ainda bem que a resposta vem do céu. Ainda bem. E a última palavra Não fica com maldição. termina em beleza. Que fique a bênção. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir. Você pode levantar as suas mãos assim, nesse momento. Saiba que há esperança para você. Há esperança para a sua vida. Ouça, ouça. A alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas que Deus minha vida restaurar. Senhor Jesus, tem pessoas aqui essa noite que estão se sentindo deformadas, roubadas, extorquidas. Pessoas que estão se sentindo usadas, pessoas que estão se sentindo envergonhadas. Mas essa não é a condição dessa pessoa. Ela não foi feita para ser uma árvore cortada. Ela não foi feita para ter os seus galhos murchos. Ela não foi feita para ficar prostrada. Ela não foi feita para ficar mirrada, pequena, sem dar frutos. Por isso Deus levanta esse homem e essa mulher, posiciona novamente a esse lugar de bênção. Bendito é aquele que põe a sua confiança no Senhor. Coloca esse homem, essa mulher de volta no lugar do Senhor, Pai. E ainda que as circunstâncias sejam difíceis, ali também frutificarão, ali também darão os seus frutos, ali as suas folhas continuarão verdes, ali não murcharão, ali não se prostrarão, não se entregarão, não renunciarão, não voltarão atrás, não retrocederão, porque nós confiamos que mesmo que estejamos, ó Deus, tomados por um ambiente de deserto, a Tua palavra é fiel para nos fazer frutificar, para que possamos ser, ó, como salgueiros junto às águas, para que possamos ser, ó Deus, como a erva que brota ao cheiro das águas. Sabemos que a Tua presença é a água da vida, a água que sacia, a água que carrega todos os nutrientes. Ainda bem, Senhor, ainda bem que ao cheiro das águas a esperança volta, e ao cheiro das águas essa noite estão aqui. O cheiro das águas estão aqui. O cheiro das águas está aqui. E nós cremos que a Tua presença pode renovar, transformar, libertar e nos devolver, ó Deus, os frutos que nós já perdemos um dia, no nome de Jesus. Eu quero convidar você que está na sua terceira semana de campanha, na sua segunda semana, e você que quer começar hoje uma campanha de oração. São 7 semanas a partir de hoje. Hoje conta como a primeira. Você vai vir aqui à frente, vai receber a oração. Você pegará, antes de sair e voltar para o seu lugar, pegará um desses panfletos aqui, porque aqui está registrado o dia que você começou a sua campanha, e você pode acompanhar para não perder nenhum dia mais de buscar a presença de Deus aqui conosco. Então quero convidar você que está na terceira semana de campanha, e você que vai começar hoje uma campanha de oração dizendo: Senhor, eu quero apresentar algo a Ti. Vem aqui à frente, por gentileza, e depois você vem aqui pegar, por favor, o seu panfleto e levar para a sua casa, como sinal de que você começou a sua campanha. Venha, enquanto nós estamos cantando esse refrão, que ao cheiro das águas nós vamos nos levantar. Eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui à frente, comece sua campanha. Eu tenho certeza que milagres de Deus tem sobre a sua vida. Pode vir, vem mais para frente, por gentileza. Mas ainda bem, Jesus. que a resposta vem do céu. Obrigado, Jesus. E a última palavra
Agora, ministério de intercessão, enquanto o louvor canta, libere uma palavra sobre essas pessoas. Libere, ministério de intercessão, uma palavra de bênção sobre a vida deles. Profetiza libertação. Isso, levante a voz e declare isso no mundo espiritual. Essa pessoa vai frutificar. Essa pessoa vai receber um milagre. Essa pessoa vai contar um testemunho aqui no nosso meio. Ela declarará um milagre, um algo que aconteceu em sua vida extraordinário, um sobrenatural. Declare isso, ministério de intercessão. Aleluia, Jesus, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pelo teu chamado, e que o Senhor nos ajude, nos fortaleça e nos abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, uma ótima semana, vão em paz e que o Senhor acompanhe cada um de vocês. O Ministério de Intercessão continue aqui na frente, por gentileza. Deus abençoe, boa semana. Todos